Jeremias. Obrigado. Jeremias 17, 9 e 10. Eu tinha falado de Jeremias, depois mudei para Isaías. Então diz assim, 9 e 10 diz assim: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo as entranhas ou os rins, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Os irmãos podem sentar. Irmãos, você sabe que quando a gente fala, às vezes eu vejo muita gente pregar e falar, repetir muito assim: bom, você tem que obedecer a palavra de Deus, o importante é a palavra de Deus, e nós temos que ficar dentro da palavra, e temos que ouvir a palavra de Deus, e a palavra de Deus, e a palavra de Deus. Só que a palavra de Deus nunca sai, é só a palavra de Deus. Só que o que é a palavra de Deus? Se um de vocês aqui, você sabe que no nosso relacionamento humano, temos disso, né? Se você chegar assim, se eu chegar para o pastor Efísio e dizer: pastor Efísio, amanhã vamos combinar de estar ali para limpar a grama ali e tal, 7 horas da manhã, tá? Se eu disser que eu vou, ele vai confiar em mim, ele vai vir, né? Se ele me conhecer, ele vai vir, e se eu conhecer ele, eu vou ir também. Se você disser assim: Ronaldo, me empresta R$100 e eu te pago segunda-feira, eu digo: olha, eu tenho uma conta para pagar na terça, se ele vai me pagar segunda, eu posso emprestar, porque eu confio nessa pessoa, eu estou confiando na palavra dela. Isso é uma coisa muito comum. Se um de vocês disser assim: Ronaldo, quarta-feira eu vou estar lá no culto, eu vou esperar você, vou ficar ansioso, esperando. Se você não chegar, você vai estar faltando com a sua palavra. Depois de você fazer isso 3 ou 4 vezes, você perde sua credibilidade. Você perde a credibilidade, porque aí eu não confio mais, porque quando você diz que vai fazer uma coisa, eu digo assim: ó, ele pode vir ou pode não vir. Se você disser assim: ó, eu vou domingo na tua casa 2 horas da tarde ou 4 horas da tarde, eu posso ter qualquer compromisso, mas eu vou dizer assim: eu não vou cumprir esses compromissos, não vou sair porque eu tenho um encontro marcado com aquela pessoa. E aí é onde as relações humanas são assim, essa é a palavra. Quando a gente fala a palavra de Deus, é aquilo que ele disse, aquilo que ele falou. Então, melhor do que qualquer outra coisa, é você ler a Bíblia e dizer: se Deus está dizendo tal coisa, é porque é verdade. Se a Bíblia diz assim, ó, quem faz uma cova, nela cairá, ele falou, então eu preciso acreditar. Então aí eu cavei uma cova, fiz um buraco, passei uma vez, não caí, passei outra vez, não caí, fui lá de volta, eu digo assim: não, mas a Bíblia diz que quem cava uma cova não cai nela, eu não caí ainda, tá vendo? Aí eu vou esquecer, aí daqui a pouco eu vou fazer qualquer coisa, caiu. A palavra de Deus se cumpre, ela se cumpre sempre. Deus não pode perder a credibilidade. Então, quando ele diz uma coisa, é porque aquilo é verdade. Se ela não funciona na sua vida de uma forma ou de outra, é porque, de alguma maneira, Deus está trabalhando de uma outra forma, tipo assim: olha, ele passou, não caiu, vou dar um tempo para ele se ligar, que ele tem que fechar esse buraco aí, porque senão ele vai cair, e fica esperando. Mas se você desafiar a Deus, a palavra de Deus vai se cumprir. Os irmãos sabem que essa semana eu tive olhando uma coisa me chamou a atenção na internet. Tem uma mulher que acho que morreu ela é uma blogueira, uma mulher da moda, que fazia muitas, estilista de moda, né? Muito famosa no meio que ela vive, porque eu não conhecia ela, né? Mas é famosa no meio que vive. Às vezes é uma pessoa que tem milhões e milhões de seguidores no mundo inteiro, e quem é essa fulana? Eu nunca ouvi falar, porque eu não sou daquele meio, eu não vivo, sabendo daquelas coisas. E aí eu fiquei sabendo que ela morreu
com 40 anos de idade, em 2018, em setembro de 2018. E aí eu encontrei uma coisa, eu fui atrás, vi alguém falar alguma coisa e fui pesquisar, e eu vi que realmente ela escreveu isso, uns meses antes de morrer. Ela se tornou muito rica, muito dinheiro, muita... Tipo assim, vocês conhecem Lucas Neto, esse pessoal aí conhece, os jovens conhecem. Lucas Neto, como é o nome do irmão dele? Felipe Neto. Felipe Neto, milhões e milhões de seguidores, é muito dinheiro. Na internet as pessoas não têm, às vezes não tem, como é que se diz assim, talento nenhum, mas fica conhecido por qualquer coisa que fizer, fica conhecido. E essa mulher ficou muito rica mesmo. O que ela, só tirar foto das roupas que ela vestia já dava milhões e milhões e milhões e milhões. Com 40 anos de idade ela descobriu que tinha um câncer. E aí, um câncer muito agressivo, né, que ceifou a vida dela. E aí, pouco antes dela morrer, ela escreveu isso aí. Eu até queria pronunciar o nome dela aqui, mas eu não sei. Um nome meio esquisito lá, né? Mas eu botei lá no meu Face alguma coisa. E ela disse assim: olha, eu tenho milhões no banco que não podem fazer nada por mim. Eu tenho um carro estacionado na minha casa, carros caríssimos, mas que não podem fazer nada por mim agora, né? Quer dizer, eu estou numa cadeira de rodas no hospital, andando para lá e para cá. Posso vestir a roupa mais cara que eu quiser, mas estou aqui enrolada num cobertor branco de um hospital, né? Quer dizer, eu poderia pegar um avião e ir agora para qualquer lugar do mundo, mas eu não posso nem me movimentar, tem que ser 2 pessoas para me pegar, botar de um canto e botar para outro. E isso não pode fazer nada por mim. Aí falou do carro, da casa que ela tinha, das coisas, e que isso não pode fazer nada por mim. Aí você fica olhando aquilo e vendo, e lendo através daquelas palavras, me vem na mente a forma como Deus trata o ser humano, como Deus nos cuida da nossa vida, e como a razão sempre está do lado de Deus. E aí no final você fica pensando assim, ela vai dizer o quê? Vai pedir perdão a Deus? Não, ela diz assim: por isso eu digo para vocês, faça aquilo que você achar, aproveite a vida. Aproveita a vida, não fique esperando, não faça isso para depois, viva a sua vida, sabe? Quer dizer, é isso? Quer dizer, uma pessoa que nem na hora da morte viveu tão bem, tinha tudo o que um ser humano, qualquer um de vocês aqui queria ter isso, não tem? Alguns podem até ter uma conta atrasada. Eu queria tanto dinheiro, eu queria tanto isso, eu queria tanto aquilo. Mas eu não tenho nada. Eu tenho um montão de coisa que não pode fazer nada pela minha vida. Eu estou morrendo. E dizer assim para você não, mas você faça isso, faça o que você quiser da sua vida. Quer dizer, aproveite a vida, porque a vida acaba. Quer dizer, uma pessoa dessa, aí você olha assim, né? Deus podia chegar e tocar no coração dela, alguém entregar um panfleto, alguma coisa para ela, chamar ela para converter-se para Jesus, né? Alguém poderia chegar lá, ou talvez ela até já conhece, dali da República Dominicana, mas morava nos Estados Unidos, talvez conhece o Evangelho. Ela própria podia fazer isso, né? Ela própria podia se converter ali, pedir misericórdia a Deus, mas nessas horas eles não acham. É um tipo de pessoa que, se ela viver 200 anos, 300 anos, 500 anos, 1000 anos, ela vai viver no estilo que ela escolheu para viver, ela nunca vai querer outra coisa. Então, o que acontece? Acontece o que diz aqui a Bíblia: eu, o Senhor, esquadrinho o coração e os rins, né? Quer dizer, aí a pessoa, eu perguntaria para você: vale a pena isso? Vale a pena uma pessoa, você ter dinheiro, você ter carro novo, você alcançar fama, você alcançar tudo, e depois chegar na hora da morte e dizer: eu tenho tudo isso e nada disso pode fazer nada por mim? Agora, meus irmãos,
quando eu falei para você a respeito da questão de que as palavras de Deus se cumprem, elas se cumprem silenciosamente na nossa vida todos os dias. Você não precisa xingar a Deus, você não precisa gritar com Ele, você não precisa dizer que Ele é surdo, você não precisa esconder nada, porque a Bíblia diz que Deus esquadrinha o teu coração, as entranhas. Quando a Bíblia fala os rins e as entranhas, é porque está falando que lá no íntimo do seu coração, você não está nem pensando em Deus, mas Deus está olhando os teus pensamentos. Deus está olhando os teus pensamentos, o que você está pensando, o que você está procurando, o que você está querendo, o que essa pessoa está querendo. Não precisa ser crente, não precisa ser nada, qualquer ser humano. Deus está olhando o que se passa no coração dele o tempo todo. Deus não está alheio ao que acontece no mundo. Ele diz assim: eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo as entranhas, quer dizer, os rins, né? as entranhas do coração da pessoa, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Você vê aqui que você não precisa nem querer, nem pedir nada. Deus vai recompensar você segundo o desejo do seu coração, segundo os seus planos. Você está planejando, né? Você está planejando, bom, eu quero ser um blogueiro, eu quero ser rico, eu quero ter dinheiro. Alguém diz assim: olha, Jesus Cristo está te chamando, o mundo não vale nada, deixa isso para lá. Não, mas não é isso que eu quero ser famoso. Aí Deus diz assim: tá bom, então vou deixar você ser famoso, eu vou abrir um caminho, você vai conseguir o que você quer. Isso se Ele julgar que você é uma pessoa ainda, uma pessoa direita, porque outros vão tentar esse caminho e nunca vão chegar lá. Entendeu? Alguns Deus vai dar muita riqueza e vai dar para ele prazer e tudo, ele vai desfrutar da vida, e quando morrer vai dizer assim: você teve a sua recompensa. E outros vão querer aquele caminho, vão dizer: não, eu quero ser que nem aquela mulher, eu quero ser. Mas Deus vai dizer assim: você não vai para lugar nenhum, porque eu não vou dar. Porque é Ele que dá, Ele dá a cada um segundo o fruto dos seus pensamentos e das suas ações. Você está maquinando coisas no seu coração e Deus está vendo, Deus está cuidando de você. É impressionante como muitas vezes o teu pensamento pode se tornar uma oração. Já aconteceu isso comigo, eu vim lá de Viamão, dirigindo, e diz assim: não, quando eu chegar em casa, eu vou me ajoelhar no meu quarto, eu vou dizer: Senhor, aconteceu isso, tenha misericórdia de mim, tu lembra disso. Eu ia pensando no meu coração, quando eu chegava em casa, as coisas que eu ia dizer a Deus já tinha feito efeito na minha vida. Deus olhou o sentimento do meu coração como um pedido de perdão. E como disse o irmão Adão, que teve experiência com Deus, que ouviu muitas vezes Deus, certamente Deus se manifestou muitas vezes para ele, assim também aconteceu na minha vida. Então, meus irmãos, você vai ver muitos ímpios alcançarem riquezas, é Deus que dá. Aí por que não dá para todo mundo? Porque Deus, Ele é o dono de tudo, Ele dá a quem Ele quer. Se você é um ímpio e Ele quer te fazer rico, Ele vai fazer. Se você é um ímpio e Ele quer que Ele olhar para as suas ações, para o seu sentimento, porque não é simplesmente dizer: quem era aquela mulher? Às vezes as pessoas são ímpias, né? Quer dizer, não têm fé em Deus, mas elas são pessoas boas. Quantas pessoas como ela não doam milhares de dinheiro para uma instituição carente e vai lá e chega no lugar e doa comida e doa dinheiro e adota filho e sustenta tantas outras coisas? Eles fazem. Então, à medida que eles fazem e Deus vê que eles são pessoas que estão fazendo coisas boas, Deus vai fazendo também. Mas você quer alguma coisa comigo? Não, Senhor, contigo eu não quero nada. Então segue o teu caminho. Aí quando você estiver lá na condenação, você vai dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, lembra-te que a tua escolha tu já recebeu. Foi assim que o rico falou para o Lázaro, né? Lembra-te que, meu filho, lembra-te que
os teus bens tu já recebeu, o teu galardão tu já recebeu, porque essas riquezas elas são o galardão da injustiça. Quer dizer, Deus pode sim abençoar uma pessoa no mundo com riqueza e com tudo mais, sabendo que ele não vai para o céu, e outra pessoa pode morrer na miséria e também não ir para o céu. Por quê? Isso tem muito a ver com as coisas que a gente ouviu aqui hoje, né? Que nem o irmão Adão falou também. O passado a gente não pode mudar, mas o nosso futuro a gente pode. Claro que pode. O futuro são páginas em branco da nossa vida, né? O que passou a gente não pode mudar. O que vai mudar, né? Mas o amanhã eu posso mudar, eu posso decidir. Muitas vezes a gente ouve pregações na igreja e tudo mais, a gente diz, fulano tinha que estar aqui para ouvir. Não, ele não tinha que estar aqui. É para você que Jesus está falando. É com você que Jesus está falando. É com você que Deus está falando. Porque eu aprendi uma coisa muito dramática e cruel na Bíblia, que é aquilo que não tem jeito nunca terá, né? Nunca tem jeito. Você está olhando aqui essas plantinhas, hoje mesmo eu estava limpando aqui e olhei, aquela dali eu vejo saindo umas coisas verdinhas lá, né? Eu digo, nós estamos acertando, né? Eu e a Ivana, a gente está tentando cuidar dela. Então, à medida que a gente vai cuidando, a gente espera que ela dê certo. Se for dando certo, a gente vai dar jeito. Se ela chegar a morrer, o que eu for fazer? Eu vou arrancar ela e jogar fora. Então, o que acontece quando Deus está tentando nos falar alguma coisa? Ele espera que haja uma mudança na nossa vida. Porque a terra que embebe a chuva, que é regada, Deus está te regando, Deus está te abençoando, Deus está te ajudando, você recebe mais bênção de Deus. E eu falei isso aqui, eu acho que a semana passada, não foi uma pregação, foi só uma introdução, que é uma coisa muito interessante, porque quando Jesus diz assim, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor, toda vara em mim que dá fruto, ele limpa. O que é que ele limpa? Ele limpa, irmãos, tirando, através da palavra de Deus nos limpa. Porque ele limpa o quê? Tirando de nós aquilo que não presta. Olha, você anda assim, eu não quero que você faça assim. Então, Deus te repreende. E você fica um pouquinho melhor. Aí depois assim, olha, eu vejo que você anda muito com coisas levianas. Larga isso de mão. Então, Jesus vai te limpando e você vai produzindo mais frutos, mais frutos, mais frutos. Mas aí a Bíblia... Eu não sei se a menina está me imitando. Tu não trouxe o menininho não, né? O neném da menina que imita eu aqui, né? Então, Jesus vai tirando e você vai produzindo. Vai produzindo. E Jesus vai te limpando cada vez mais. Por quê? Isso aqui dá resultado. Interessante que aquela vara que está em Jesus e não dá fruto, o que acontece com ela? Você sabe? Corta e bota fora. Corta e joga fora. Irmãos, não pense que as pessoas saem da igreja, às vezes, por vontade própria. Às vezes é Deus que tira mesmo, que corta. Diz, não, você não quer, você aqui. Ué, você está incomodando, Deus corta toda vara em mim. Isso não é no último dia, isso não é no dia da vinda de Jesus, isso está acontecendo aqui e agora no nosso meio. Amém. Porque ou você é ímpio ou você é crente. Se você diz que é crente, então Deus te trata como um crente. Se você é filho de Deus, Deus te trata como filho de Deus. E o filho, o pai corrige. Agora sim, se você quer ser tratado como filho, eu vou corrigir você. Agora, se você não é meu filho, então sai daqui, corta e joga fora. Porque Jesus Cristo é a videira verdadeira e Deus está cuidando dele. E não fica nessa videira nenhuma planta que não dê fruto. É o próprio Deus que corta. E uma coisa que me entristece muito nos crentes é que eles não sabem reconhecer quando Deus está abençoando eles, para que eles
abençoe cada vez mais. Um dia, meus irmãos, eu quase voava com o carro. Eu saí de uma situação tão terrível na minha vida, e Deus começou a me abençoar, e eu ia pensando, e eu ia dirigindo Jesus. Eu acho, sabe como é que eu estava, como é que eu me senti? Eu me senti em um avião correndo na pista, sabe? Quem já voou de avião? Acho que todo mundo já voou, né? Até de graça tem lá. Você se inscreve lá de idoso, você depois de 60 anos, se você não tiver dinheiro, você viaja de graça. E eu me senti assim como um avião, correndo na pista. E corre, e corre, e corre, e depois levanta o voo, e vai, e sobe. Meu Deus, que coisa maravilhosa! Os crentes não sabem fazer isso. Eles dizem assim, eu peguei isso aqui, eu vou embora. Vem cá, fulano, tu está satisfeito com isso? Já estou indo embora. Vai, acha que já está bom. Mas se Deus está te abençoando, não para, continua. Moisés estava lá com as mãos levantadas, e o povo na batalha, e o povo vencia, e Israel vencia, e os guerreiros iam, e o inimigo ia recuando. Ai, cansei, agora acho que eu vou descansar um pouco. O que acontecia, pastor Efísio, quando a pessoa descansava? Começava a ser derrotado. Você vai descansar? Eu disse assim, a coisa mais linda que existe é a determinação. Você chegar e dizer assim, Senhor, eu viverei contigo até o fim, haja o que houver, custe o que custar, aconteça o que acontecer. Esse é o meu destino, esse é o meu futuro, este é o meu alvo. É o alvo que eu tenho na minha vida. E aí ele descansava um pouco. Estou cansado. Então levanta, olha o que está acontecendo. E é mesmo, os nossos guerreiros começaram a cair. E tombava. E Moisés, Deus, ajuda. Aí o exército vencia. Daqui a pouco ele se cansava. Aí não, era Ur e o outro era Arão, né? Arão e Ur. Olharam e disse assim, olha, eu estou vendo o que acontece uma coisa. Quando Moisés levanta as mãos, o nosso exército vence, o nosso povo vence. O inimigo é derrotado, ele foge. Quando ele abaixa as mãos, a gente começa a ser derrotado. Então vamos ajudar ele. Aleluia, Jesus. Isso não existe no meio dos crentes. Então vamos ajudar ele. Tu segura na mão dele de um lado, eu seguro. A gente vai segurar. Vamos ficar com nossas mãos altas para o céu, até que nós vençamos os nossos inimigos. Até que a vitória seja completa na nossa vida. Aleluia. E às vezes a pessoa não espera. Não espera, ele não vê. Não vê que Jesus está ajudando. Aí ficou melhor um pouquinho, já vai embora. A Bíblia diz assim, eu provo o coração, eu provo os pensamentos, para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Então, quando a tua vida começar a ser abençoada, não recua, continua. Você vai fazer o quê? Vou fazer que minha blogueira? Agora eu vou ficar rico, eu não preciso mais de igreja, não preciso mais de Deus, não preciso mais de nada. Então vai. Se você tiver sorte, você pode ficar rico, você pode ganhar muito dinheiro, você pode trocar de carro, você pode trocar seus móveis, você pode comprar roupas caras e não poder usar nada disso depois. Apareceu uma doença, mas quando apareceu eu corro para Jesus. Pergunta para aquela mulher se ela lembrou de correr. Porque o Senhor nega arrependimento. O Senhor diz, não vou deixar você se arrepender. Porque o nosso arrependimento é uma coisa que Deus dá. Deus olha para essa pessoa e tem dó e pena, sente pena dela. Meu Deus, o Senhor está olhando, que dó dessa pessoa, então eu vou te dar condições de te arrepender. Aí a pessoa recebe de Deus a condição e pede perdão para Deus. Se Deus não der a você, você não tem. Assim como Ele dá dinheiro, assim como Ele dá riqueza, assim como Ele dá saúde, Ele também dá o arrependimento.
Se Deus não nos der a condição de se arrepender, a gente não se arrepende. Não é? Porque às vezes a gente acha uma pessoa praticando as coisas erradas, né? Praticando, mas é Deus que faz. É Deus que nos conduz ao arrependimento. Diz, no livro de Romanos está escrito assim, que você despreza a bondade de Deus que te leva ao arrependimento, né? E chega um e diz assim: fulano, te arrepende? Não. Fulano, te arrepende? Não. Fulano, te arrepende, tu vai morrer, tu vai... Não. Aí Deus chega assim, chega o Espírito Santo de Deus e diz assim: arrepende-te. Aí ele vem chorando, ele fala, é Deus que faz. O mesmo Deus que dá dinheiro é o Deus que dá a salvação, é o Deus que dá um coração puro. Às vezes a pessoa não consegue vencer o pecado, não consegue vencer o pecado. Meu Deus, por que eu não consigo vencer o pecado? Já ouvi tanta gente, tantos relatos, né? Eu leio muito livro. Por que eu não consigo vencer? Sabe por que você não consegue? Porque quando Deus olha lá no fundo do seu coração, Ele sabe que você não quer deixar aquele pecado. Sabe que você não está sendo sincero. Já imaginou uma coisa dessa? Então Deus não fica sem... Se eu, ou o Reginaldo, ou qualquer um de vocês, ou a irmã Josi, fica comprometida se não mantiver a palavra, né? Uma pessoa que não tem credibilidade nenhuma. Você acha que Deus ia escrever tudo isso e deixar você estar com razão? Não. Ele vai fazer que nem Jó. Deixa Jó. Chora, Jó. Reclama. Fala. O que tu quer? Não porque eu sou santo, eu sou bom, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Tu fez porque eu te dei. Eu te dei condições para você fazer. Ninguém nunca me deu nada. Ele diz assim: quem é que me deu alguma coisa para que eu tenha que devolver? Eu não te devo nada. Onde é que estava você quando eu fiz a terra? Agora veja só, a gente pode pegar um pouquinho da vida de Jó para ver como ele era diferente. Jó é um homem que eu já disse e repito, e vou morrer repetindo isso. Se não fosse pecado, e se idolatria não fosse pecado, eu ia fazer uma estátua de Jó. Assim, onde é que tem uma estátua de Jó? Eu vou botar ela no meu quarto, e todo dia eu vou conversar com ele para saber que segredo ele tinha para ser tão fiel a Deus. Eu ia conversar: Jó, me diz aí como é que faz para ser assim. E ele era fiel. Agora, olha só a atitude dele. Jó era um homem rico, o mais rico do Oriente. Quanto mais Jó enricava, mais ele se dedicava a Deus. Você viu isso ou não? Viu que ele se levantava todos os dias pela manhã e apresentava um sacrifício. Ele podia dizer assim: para que eu vou botar, eu posso contratar um segurança, né, para cuidar da minha filha, do Jafé, do Jacó, da Maria, da Joana. Eu posso contratar, posso mandar guardar ele. Ele não fazia isso. Ele diz assim: eu nunca tive sossegado. Amanhecia o dia de madrugada, já eu tenho que fazer alguma coisa. E chegava lá e oferecia a Deus sacrifício por cada um dos filhos dele, dizendo: Deus, guarda minha casa, guarda meus negócios. E Jó chegou a ponto de ser o homem mais rico do Oriente. Quer dizer, a metade do mundo, no tempo dele, não existia na terra homem mais rico do que Jó. Mas Jó era sábio, não era como os tolos. Os tolos, eles pegam as bênçãos de Deus e vão embora. Jó não vou sossegar. E se levantava de manhã, todos da manhã. Não, isso é o que me deixa forte, é a presença de Deus. Quando o diabo chegou lá, a gente fica sabendo disso porque o próprio Satanás falou. Ele disse assim: mas o homem, tu cercasse ele, tu colocasse um curral à volta dele. Quer dizer, o diabo passava, rodeava, não tinha brecha para atacar Jó. Como é que eu vou atacar esse homem? Ele é fiel à mulher dele. Ele é um homem que não é desonesto, um homem temente a Deus, não para de orar, e os anjos de Deus ao redor. Então, irmãos, não pense que o livro e a história de Jó, ela não é uma coisa comum, ela foge ao comum, né? Aquilo lá isso não vai acontecer comigo nem com você. Aquilo lá foi uma coisa muito especial, a ponto de Deus retirar, sem nenhuma razão, sem nenhum motivo. Deus, não houve falha nenhuma da parte dele. Então você não precisa pensar nisso, você só precisa
ficar com a responsabilidade que ele tinha como homem de Deus. Porque o diabo disse assim: tira as coisas dele e vê se ele não vai blasfemar contra ti. E Deus disse assim: não, Jó é o meu campeão. Que coisa linda, né? Com Jó você não mexe. Eu aposto contigo que ele não vai. Vai lá, tira as coisas dele. Tirou. E Jó ficou firme. Ah, mas aí agora ele tem saúde, né? A mulher, sabe o que a mulher dizia? Ah, coisa boa é saúde. É, mas saúde é Deus que dá. O Deus que te deu riqueza, que te deu dinheiro, te deu o paladar, te deu os olhos, te deu a visão, a audição, é o Deus que dá saúde. Não tem saúde, acabou. Vai morrer. E aí Deus tirou. Foi ferido dos pés à cabeça de uma lepra, de uma coisa lá. Chorava, reclamava, mas ficou firme até o fim. Ele tinha um propósito no coração dele. E o que a gente vê nas pessoas hoje em dia é aquela leviandade. Nem sabem aonde quer chegar. Não sabe onde quer chegar. O que é que tu quer da vida? Eu não sei direito o que eu quero. O que é que tu quer da vida? Eu não sei. Eu vou te dizer para você o que é que você deve querer da vida. A única coisa que você deve querer é a salvação. É morar no céu com Jesus. É ser perdoado pelos teus pecados, receber um novo corpo, uma nova vida, uma nova alma e viver eternamente com Jesus. Isso é o teu alvo principal. Esse deve ser o seu alvo. Eu não vou morrer. Eu não vou morrer, eu não vou ir para o inferno, eu quero viver nesse mundo como uma luz divina iluminando esse mundo de trevas. Você já tem um alvo. O teu alvo é Jesus Cristo, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. O resto, o que você precisa? Roupa Deus te dá, calçado Deus te dá, comida Deus te dá, felicidade Deus te dá, alegria Deus te dá. O diabo só engana. Se coloca de pé em nome de Jesus. O diabo só engana, né? O diabo só ilude as pessoas com coisas que não valem nada. E as pessoas correm atrás da ilusão. E outras nem sequer chegam a pensar na morte daquela fulana. Eles dizem assim: eu queria ser igual a ela. Vai. Se Deus olhar para o teu coração, se você for pelo menos uma pessoa que Deus achar que você tem, você vai ter. Só que correr atrás dessas coisas é assim: você pode alcançar e pode não alcançar. E aí você vai perder as duas coisas. Você nem vai ter nada no mundo. Você sempre vai ser uma pessoa vivendo na miséria no mundo, porque o mundo hoje caminha mais para a pobreza, mais do que em todos os outros tempos que a gente conhece, né? E vai perder a salvação. Aí Jesus vai fazer uma cidade de ouro, de cristal. Qualquer dia eu vou fazer um estudo aqui para vocês a respeito da Nova Jerusalém. Você vai sonhar com ela como eu sonho. Dizem, Ronaldo, faz uma maquete dela ali. Vou trazer uma maquete da Nova Jerusalém. Dizem, sonha com isso aqui, menino. Isso aqui que você precisa, isso aqui que você quer, isso é tudo que você quer. A tua casa lá no céu vai ser mais bonita do que a mansão do Edir Macedo, isso eu te garanto. Vai ser torneira de ouro para tudo quanto é lado, lustres, grandão, sofá. Olha, você vai olhar e dizer assim: não, nem a casa do Edir Macedo não serve nem para o meu cãozinho. Isso Deus tem preparado para nós. As coisas que não subiu ao teu coração. Mas saiba, você não precisa falar, você não precisa gritar, não precisa dizer, não precisa reclamar, não precisa falar nada. Deus está sondando secretamente os nossos corações e nós vamos receber nessa vida segundo o fruto das nossas ações, segundo o fruto dos nossos pensamentos. Deus vai julgar o que está se passando no nosso coração e diz assim: então eu vou te dar isso aqui. E depois, Senhor, perdição. E eu, Senhor, bom, eu vou te dar isso aqui. E depois, a vida eterna comigo lá no céu. Amém. Aleluia. Amém?